Hoje é 15 de outubro de 2021. Estou aqui na fábrica da Trush. Vamos começar o traslado. Trush 510 com o motor Pratt Whitney, traço 34. O tempo está maravilhoso. Estou planejando decolar daqui às 3 da tarde. Eu devo estar chegando lá em Fort Lauderdale por volta das 6 e pouquinho, se não tiver que fazer nenhum desvio. A gente está só colocando um pouquinho mais de combustível aqui. As asas já tem combustível suficiente para eu chegar lá, mas eu sempre gosto de decolar daqui com um pouquinho de combustível no hopper, que aí eu já testo o sistema do hopper enquanto eu tô voando sob terra firme, né? Que depois é muito mar e muita selva pela frente. E aí tem que estar tudo alinhadinho. Mas o pessoal já voou o avião aqui, o piloto de teste, o Terry, já testou, tá tudo certo, tudo alinhadinho. E vamos para mais uma aventura. A gente vai se falando aí pelo meio do caminho, eu vou mostrando para vocês daqui até lá na Flórida. A gente voa em cima de uns jacarés ali, Everglades, mas tá tudo certo. A gente vai chegar lá. Eu volto com imagens em voo. Até daqui a pouco. Tô aqui em Fort Lauderdale, Executive Fort Lauderdale. Já são 6h15 da manhã. Meu plano de voo tá para 7 horas. Aqui é um aeroporto super movimentado e como a gente está deixando o país, você tem que sair de um aeroporto internacional. É muito tráfego aéreo. É legal pra gente ter essa vivência de aeroporto grande, né? Não dá pra ficar só escondida no meio do mato, apesar de que eu gosto de ficar no meio do mato, gente. Mas vamos lá. O plano hoje é ir direto para Grenada, Tango, Golf, Papa Yankee. E o tempo vai estar bom em rota. Então, se tudo der certo, com 10 horas de voo, 10 horas e 20 mais ou menos, dependendo do vento, 10 horas e meia, a gente chega lá. Então, no finalzinho da tarde, o avião é uma delícia, tá? Nossa, é muito gostoso um avião novo, tá? Zero bala. E hoje a gente vai decolar full combustível e full hopper, que o hopper tá cheio de combustível. Sebo nas canelas, se tudo der certo, finalzinho do dia tô lá em Grenada. Mudar alguma coisa eu conto pra vocês.
aqui em Grenada, preparando para sair. São 8h30, o aeroporto aqui estava fechado e demorou um pouquinho para terminar o plano de voo e procedimentos de saída. Mas já tá tudo certo, o avião tá abastecido e daqui a pouquinho eu tô saindo aqui de Grenada com destino a Manaus. Vou mostrando para vocês em voo e lá em Manaus eu conto como que foi a etapa. Tchau! Hoje é dia 18 de outubro, estou aqui em Manaus, aeroporto Eduardo Gomes. Cheguei aqui ontem e estava chovendo muito quando eu cheguei, muito mesmo. E como durante o voo eu não tenho acesso à internet, eu não tinha como ver a imagem de satélite nem nada, mas eu sabia que o tempo não estaria dos melhores. Mas estava muito pior do que eu imaginei. Quando eu cruzei ali próximo à Guiana, eu tive que já fazer uns desvios, o que já era previsto, porque estava ali naquele horário do meio-dia. E a minha saída em Grenada
eu queria ter saído tipo 6h30 da manhã, mas o aeroporto tá com um Notan, eles não abrem até as 8. Então quando eu passei nas Guianas já tava tendo algumas formações ali. Mas até então tudo bem, desviei, vim voando a 14.500, tentei descer um pouco durante o voo, mas não tinha jeito. Aí quando já tava assim umas 150 milhas de Manaus, do Eduardo Gomes, eu consegui descer. Tava aquela camadona e eu vim por baixo dessa camada a 8.500. Não é uma visibilidade perfeita porque no solo, como é selva, né, é só aquele verdão escuro. E com aquela camada em cima, a impressão que dá é que a visibilidade tá muito ruim. Mas não tava tão ruim. Só que aí quando chegou umas 60 milhas aqui do aeroporto, fechou completamente para todos os lados. E não tinha jeito de chegar. Claro que eu tinha muito combustível, eu tinha ainda umas 6 horas de autonomia. E o que acontece? As camadas aqui, elas vão ficando muito baixas, porque é uma região de selva, tem muita umidade, a famosa rainforest. Deu tudo certo, pousei, ainda tinha um vento cruzado horroroso. Já tinham me avisado, um outro piloto me avisou na fonia que tinha esse vento cruzado. Mas deu tudo certo, cheguei. Hoje o plano era ir para Anápolis direto, mas olha só, agora tá até melhorando um pouco, tá começando a abrir, mas estava IFR. Eu vou dar mais uma checada no tempo, não só aqui, mas também na rota e na minha alternativa.
voo foi tranquilo, saí da Georgia, pousei em Fort Lauderdale, aí fiz uma perna bem longa até Grenada, deu mais ou menos ali umas 10 horas, mas foi super tranquilo, o tempo tava ótimo, então não teve problema. E depois de Grenada fui para Manaus, de Manaus e vim direto aqui para Anápolis. Mas enfim, deu tudo certo. É o seu segundo translado, né? Da outra vez foi o Switchback, dessa vez agora o Traço 34. Tá aprovado? Muito bom, aprovadíssimo. É um avião super veloz e confortável, como todo Thrush. E, enfim, excelente. É uma grande satisfação quando a equipe toda vem aqui para fora, olha para o céu e vê a piloto pousando no nosso hangar. É a sensação de dever cumprido.